Boa noite, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui novamente para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo da Casa Espírita Caibar Schutel. Mais uma quarta-feira. Hoje vamos fazer comentários sobre o capítulo 15, precisamente o item 3, toda a moral de Jesus se resume na caridade. Para dissertar esse assunto, eu procurei na bibliografia do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Nós vamos fazer a prece inicial e darmos início, então, à explanação do conteúdo. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, Mestre Jesus, pedimos permissão para darmos início a mais um Evangelho da semana nessa casa abençoada Caibar Schutel. Que o teu amor possa chegar a todos nós e permita que seus abnegados seguidores da espiritualidade maior possa nos auxiliar intuitivamente. Assim, unidos a todos que nos acompanham, que possamos levar o teu Evangelho a todos os cantos, principalmente aqueles sofredores, incrédulos, que assim seja com a graça de Deus. Dando início ao entendimento do texto, falo do que preciso. Então, fora da caridade não há salvação. Eles lhes responderam: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes respondera: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixaste de dar essa proteção a um desses mais pequeninos, deixaste de dá-la a mim mesmo. Mas assim sendo assistidos, alegrará a Deus. Assim temos em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Esta fala de Jesus, e então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Estas observações de Jesus, não levada ao pé da letra, mostra que toda a moral que resume na caridade e na humildade, virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, nesse julgamento supremo, quais são considerados da sentença? A inquirição, a observação, há uma única resposta. Vós que assististes aos vossos irmãos, passai à direita. Há nesta ação grande diferença da ortodoxia da fé, porque nesta cuidamos dos dogmas particulares. Ele é exclusivo e absoluto. Observemos o que estamos vivendo nos dias de hoje. Assim como já passamos outrora em verdades egoísticas, mostra que o homem ainda não soube limpar os seus miasmas de egoísmo, de orgulho. Essas virtudes tão negativas que estão dentro de nós não foram transformadas em virtudes salutares. A pretensão dos egoístas, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide, em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta a irritação entre os sectários dos diferentes cultos. Isto é egocentrismo, é preocupação com o ego. Mas, fora da caridade não há salvação. É a consagração
do princípio da igualdade diante de Deus e da libertação de consciência. Liberdade e serenidade são itens imprescindíveis para um caminho seguro. Fora da verdade não há salvação. Em leitura ao livro Simplesmente Francisco, há tanta inspiração ao trabalho de caridade vivida no Evangelho demonstrada por ele. Francisco de Bernardone também nasceu em um estábulo, experimentou a riqueza, contudo só encontrou alegria no desprendimento. Como sempre, o caminho de Francisco era norteado pelo Evangelho. Aquela lição do estábulo vinha forte na mente de Francisco. O nascimento de Jesus na manjedoura é um dos mais sublimes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu, despido de todo orgulho e vestido de simplicidade. A transformação de Francisco foi gradual, lenta e cercada de incertezas. Até 25 anos, Francisco tinha uma vida extravagante, mas sentia-se vazio. Recorria à oração, visitava a igrejinha de São Damião. Teve a intuição de reerguer a igreja que apresentava rachaduras. De primeiro momento, interpretou reconstrução da igreja de pedra. Era mais que isso, era a doação de si mesmo, reconstruindo o Evangelho de Jesus, com tanto labor, cuidando de enfermos, a quem tinha recolhido junto de si. Passaram a ver Francisco um homem de fé ardente, benfeitor dos pobres e doentes, irmão dos sofredores. Enquanto a maioria de ontem e de hoje procura a felicidade na exaltação do seu ego, Francisco encontrou no exercício do amor fraterno e de encontro com o próximo. De Luca, o autor, observa que quase todo ser humano carrega uma dificuldade de se olhar, de se perceber e reconhecer o seu valor, mas é o olhar do outro que nos mostra quem somos. Francisco se viu amado pela mãe. Nos olhos do pai, sua imagem ficou embaçada. Nos olhos dos amigos de balada, sua imagem ficou pequena. Aí começa o seu vazio existencial. Não era má pessoa, mas o campo afetivo do seu redor era pequeno. Amizades superficiais. Era isso que as festas extravagantes proporcionavam. Foi assim que Deus o conduziu à experiência com outros amigos, os sofredores, com os quais Francisco foi levado a fazer a fonte jorrar de amor, compaixão, empatia, caridade. Sim, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é estreito, é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Com a porta da vida é pequena. Como é pequena! Como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a entram. Está em Mateus, do capítulo 7. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a indicação: bem-aventurados os pacíficos de Deus. Esse caminho pacífico nos estimula a paciência, que a tudo resolve. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis
praticá-la. A paciência perdoa. Aquele que Deus colocou sobre nosso caminho, ser instrumentos de nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Certa feita, Francisco conversava com o Frei Leão e indagou: qual é o mais belo atributo de Deus? O amor, respondeu o Frei Leão. Não é, disse Francisco. É a sabedoria? Não é, Francisco respondeu. A pérola mais rara e preciosa da coroa de Deus é a paciência. Quando penso na paciência de Deus, tenho vontade de chorar. Tenho muita tristeza de lembrar que não tive paciência com os meus adversários. Com meu pai, que de certa forma o fiz sofrer. É bem verdade que ele não entendia o meu mundo, mas não fui capaz de entender o mundo dele. Ele tinha as melhores intenções para meu futuro. Eu escolhi um outro caminho, mas precisava ter paciência com ele. Sei que à maneira dele, ele me amava. Somos muito pequenos, mas aqueles a que perdi minha paciência, peço perdão. Esta era a virtude de Francisco, a humildade estava em sua alma. Temos em nós a chama da humildade. Por isso, precisamos exercitar para que esta virtude cresça. Esta virtude de paciência, declarada por Francisco, dão a sustentação à humildade. Nunca faltou a Francisco a humildade para reconhecer seus pontos fracos. Diz ele: aprendo a dialogar com Deus, que fala comigo através da voz da minha consciência. Pregava o amor a tudo o que Deus criou. Assim era ele. Dizia: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Quando há amor e sabedoria, não há temor e nem ignorância. Sem oração, ninguém pode progredir no serviço divino. A lição maior que tiramos de Francisco, ser de muita evolução, é agir a bem do próximo. No Evangelho, no item 4 e 5 do capítulo 5, Jesus responde: amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração. O segundo, amarei vosso próximo como a vós mesmos. Caridade e humildade é o início do caminho da salvação. Como disse Francisco de Assis, iniciei fazendo o necessário. O importante é estar trabalhando. O ócio, o orgulho, são mazelas que causam uma distorção em nossa autoestima, fazendo-nos crer que somos mais e melhores do que efetivamente somos. É necessário ter autoconhecimento. O conhecimento, a verdade nos liberta. Assim, o orgulho e o egoísmo será combatido, porque uma das respostas é que, se estamos nos ocupando, estaremos nos auxiliando e auxiliando ao próximo. Pense também, junto com as atividades físicas, ter o pensamento melhorado, mais elevado em oração. A força do pensamento tanto pode ser para o bem como para o mal, e neste caso irá ser destruidora toda a nossa saúde física e mental. Amemos ao próximo, mas a nós mesmos, para ver os outros com bons olhos. O estado atual da humanidade terrestre é ainda um mundo de expiações e provas.
Quando ela estiver transformada, significa a mudança de cada um de nós para o bem. Então, tudo vai depender de nós. O Evangelho contém as leis que Jesus veio difundir, mas quantas pessoas não leem? E entre aquelas que leem, quantas não compreendem? Pensemos nestes fatos. E assim, encerraremos a nossa fala com a prece de São Francisco, que por intuição foi escrita pelo padre Casimiro Irala. Então, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, com a graça do Senhor. Agradecemos muito a Deus, a Jesus e à espiritualidade maior, que essa vibração carregada de humildade do nosso São Francisco de Assis possa atingir a todos, principalmente aqueles doentes necessitados, Senhor, da cura, do seu amor. Boa noite, que assim seja, graças a Ti, Senhor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.